Amém, meus irmãos. E já convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós iremos fazer uma exposição do capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. E o motivo, meus irmãos, é muito claro. Nós estamos numa série de pregações intitulada Igreja de Cristo. No primeiro sermão nós trabalhamos com a igreja, a natureza da igreja. Nós vimos que a igreja é de fato de Cristo e não dos homens. E vimos sobre qual base ela está fundamentada. No segundo sermão nós já começamos a trabalhar e tentando responder a pergunta: quem governa a igreja? Quem foi escolhido por Deus para presidir, para governar espiritualmente? Nós vimos que quem governa é Cristo. Isso ficou muito claro desde o primeiro sermão, mas visivelmente na sua igreja visível ele faz isso através dos seus presbíteros. Presbíteros esses que são pastores da igreja, e à luz das Escrituras nós vemos que eles podem ser chamados de presbíteros docentes e presbíteros regentes. A palavra presbítero significa pastor, administrador, supervisor, e é uma palavra que ela é utilizada desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela é utilizada com vários sinônimos: bispo, episcopo, pastor, presbítero. Todas as palavras significam ou apontam para o mesmo princípio, para o ministério presbiteral ou o ministério dos pastores da igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela não é pastoreada por um único pastor. Ela é pastoreada por um conselho de pastores. A igreja de Cristo, ela é concebida numa pluralidade de governo que aponta para o governo único de Jesus, o nosso Salvador. E vimos isso através da vida do presbítero docente, as suas atribuições, o pastor, aquele que é encarregado de dedicar-se ao ministério da palavra, de viver do evangelho. Paulo, ele nesta carta, já a partir do capítulo 5 em diante, ele vai trabalhar o papel dos presbíteros. No verso 17, ele diz que devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. E aí o princípio é muito claro, a partir do verso 18: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então Deus escolheu homens para pastorear, para cuidarem do rebanho do Senhor, e dentre estes homens escolheu um grupo de homens que vai dedicar-se integralmente ao ministério da palavra, que são os presbíteros docentes. Mas hoje, irmãos, nós queremos refletir com a igreja sobre a segunda face do ministério pastoral na igreja do Senhor, que é, à luz da primeira carta de Paulo a Timóteo, o ministério dos presbíteros regentes, aqueles que devem presidir a igreja, governar a igreja. É interessante que nesta carta de Paulo a Timóteo, você vê a partir do verso 14 do capítulo 3, qual a base do que nós iremos refletir na noite de hoje. A razão de Paulo ter escrito esta carta e de ter feito recomendações diretas a Timóteo é o que está descrito no verso 14 e 15 do capítulo 3. Paulo diz: eu escrevo estas coisas a vocês, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, ele
escreve de maneira detalhada sobre o ministério dos presbíteros na igreja, porque, meus irmãos, os presbíteros, eles são os guardiões da doutrina, os guardiões da palavra de Deus no contexto da igreja local. Eu gostei de uma afirmação que eu ouvi do reverendo Paulo Brasil, expondo esse texto, quando ele disse que grande parte da saúde espiritual de uma igreja local deve-se ao conselho da sua igreja. Se o conselho da igreja for um conselho ímpio, a igreja será ímpia. Se o conselho for piedoso, diligente com os deveres espirituais, com a sã doutrina, com a prática da piedade na igreja local, com a comunhão dos santos, com o pastoreio, essa igreja será uma igreja frutífera. Nós vemos na carta de Paulo, irmãos, a Timóteo, esse princípio expresso em grande parte da carta. É tanto que no verso 19 do capítulo 5, Paulo, após falar dos presbíteros docentes, ele diz: olha, tenha muito cuidado, Timóteo, quando receber qualquer denúncia acerca de um pastor da igreja, acerca de um presbítero da igreja. E aí ele estabelece um modo de receber essa denúncia, porque uma denúncia, irmãos, em certo aspecto, descredibiliza o ministério desta pessoa na igreja local. E se esta não for uma denúncia válida, uma denúncia por motivos corretos à luz da palavra de Deus, ou seja, desvio da palavra, desvio de caráter, desvio da sã doutrina, essa denúncia será uma obra de Satanás no meio da igreja do Senhor. Porque a primeira coisa que Satanás faz, quando ele quer destruir uma igreja local, a comunhão dos santos, a edificação, é descredibilizar os seus ministros, é descredibilizar os seus pastores. Então, Paulo, no verso 19, ele diz: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser, veja, exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Recolha o testemunho de pessoas que consigam confirmar. Por quê, irmãos? Porque o ministério presbiteral, o conselho, esse grupo de homens que governam a igreja do Senhor, eles refletem o caráter e a vida, ou devem refletir o caráter e a vida de Cristo para a igreja local. É nesse sentido que o pastor Paulo Brasil ele acerta quando ele diz que o conselho evidencia a saúde espiritual da igreja. E os 7 primeiros versos do capítulo 3, irmãos, mostra isso nitidamente, qual deve ser o padrão destes homens que governarão a igreja do Senhor. Mas o sermão de hoje, irmãos, não é um sermão sobre e apenas os presbíteros. O sermão de hoje, a pregação de hoje, é um sermão sobre qual deve ser o padrão de maturidade da igreja do Senhor. Porque todas as qualificações apresentadas no capítulo 3 sobre o presbítero, sobre aquele que deve compor o conselho de uma igreja, deve ser as características de maturidade de todo cristão. Portanto, meus irmãos, a ordem é: todo cristão, não só o presbítero, deve crescer em maturidade espiritual e santidade. Os presbíteros serão modelos da igreja que precisamos ser, que devemos ser. É deles a tarefa de discipular, de instruir e de pastorear. Mas não é a tarefa apenas deles de viver uma vida de piedade e de sã doutrina e padrão para o mundo. Essa é a tese, meus irmãos, do nosso sermão de hoje. Carson, comentando essa passagem, ele disse que essa lista, aos olhos de um cristão, é uma lista extremamente comum. Ele diz:
Esses são traços e marcas repetidos em outras partes das Escrituras como qualidades que devem caracterizar todos os crentes. Os critérios mencionados são mencionados para todos os crentes. E ele diz, o que Paulo está escrevendo é outra forma de dizer que os presbíteros devem ser, em primeiro lugar, modelo das graças cristãs, as quais são pressupostos obrigatórios de todos os cristãos. Todas as igrejas devem estar repletas de homens e mulheres exibindo tais traços. E veja, meus irmãos, existe um segundo aspecto dessa lista que nós iremos meditar hoje. A lista ela fala sobre qualificações e habilidades, mas em uma maior medida a lista trata do caráter cristão para este ofício. É quanto ao caráter que Paulo trabalhará de forma mais detida na lista de qualificações que os presbíteros devem ter, e não só eles, toda a igreja do Senhor. E a regra aqui, meus irmãos, veja, a regra é a seguinte, no contexto da igreja local. Deve ser assim. É por isso, irmãos, que é importantíssimo nós pararmos hoje com temor e tremor para refletir nesse texto, porque conforme está colocado aqui em Atos, em 1 Timóteo e em outros textos, nas cartas pastorais, na carta de Tito, no texto de 1 Pedro, capítulo 6, verso 1 ao verso 5, que são textos que falam sobre as qualificações dos presbíteros, a lógica bíblica e na doutrina dos apóstolos é a seguinte: se a igreja local deseja crescer em santidade, uma excelente maneira de começar a fazer isso é conhecendo e imitando as qualidades de caráter dos pastores da igreja local. São eles que discipulam a igreja e eles medem a saúde espiritual da igreja. E uma excelente forma de imitar a Cristo é imitando os pastores que representam a Cristo. Esse princípio está contido em toda a Escritura. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse princípio do discipulado está contido na igreja local e precisamos, meus irmãos, aplicar. Esta é a finalidade do nosso sermão, meus irmãos. Analisarmos, à luz da palavra de Deus, quais as qualificações para a maturidade dos ministros do Senhor, dos presbíteros da igreja, e não só deles, mas de todo crente. A primeira marca que o texto nos coloca é a característica de ser irrepreensível. Veja o que o texto diz: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Veja, é uma obra que precisa ser desejada, e desejada pelos motivos corretos. E aí no verso 2 Paulo diz: é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o presbítero seja irrepreensível. Veja, meus irmãos, ela é contida, esta qualidade de ser irrepreensível aqui no verso 2, capítulo 3. Ela é contida no capítulo 1 de Tito, verso 6 e verso 7. E o significado de ser irrepreensível, no sentido original da palavra, significa ter inocência aos olhos da lei. É não ser encontrado nesta pessoa motivo para que qualquer acusação que seja legítima possa ser feita. E aí, essa é uma característica que deve ser aplicada aos presbíteros da igreja, mas não só a eles. Veja bem, Paulo ensina essa verdade, e dizendo que nós precisamos nos apresentar perante Ele, perante quem? Perante Cristo, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, verso 22. Viver irrepreensível, meus irmãos, é para todos os cristãos. É uma qualidade ao pastor, porque pastores devem ser exemplos dos crentes, presbíteros devem ser exemplos dos crentes, mas é uma qualidade que, adivinhe,
ela é exigida de todo cristão. E nós precisamos, irmãos, não apenas cobrar isso do conselho da igreja, dos pastores da igreja, mas buscarmos ser também irrepreensíveis aos olhos do nosso Deus. No que consiste ser irrepreensível? Irrepreensível é uma característica que abarca todas as outras características de caráter do indivíduo. Veja, no casamento, Paulo ele vai relatar isso quanto aos presbíteros. Ele vai dizer que no casamento ser irrepreensível significa ser marido de uma só mulher, ou uma mulher esposa de um só homem para o cristão. Ser irrepreensível em pensamentos significa que o indivíduo, o crente, ele precisa ter uma mente sóbria. Ser irrepreensível em suas ações significa que precisamos ser o quê? Temperante, ter domínio próprio. Ou seja, podemos ver, meus irmãos, que esse é um atributo que resume a todos os outros. Porque ser irrepreensível sustenta, meus irmãos, todos os traços do caráter que Deus aprova. É para nós a palavra do Senhor. Algumas perguntas, meus irmãos, nesse ponto aqui. A você que foi indicado pela igreja do Senhor. A você que indicou aos ofícios da igreja. Há pecados secretos em sua vida que trariam vergonha a você? Vergonha à sua família, à igreja local, caso esses pecados fossem descobertos? Existem partes da sua vida que você esconde propositadamente das demais pessoas? Você saberia dizer quais pecados você tem demais? Quais medidas você tem tomado? Eu, você, nós, igreja, temos tomado para nos protegermos contra esses pecados? Você acha que a sua vida, eu acho que a minha vida, nós achamos, irmãos, que nossa vida é agradável ao Senhor? Quando pessoas ouvem alguma acusação contra você, qual tem sido a resposta que elas dão? Que elas dão diante dessas acusações? Eu já sabia ou eu não acredito? Veja, irmãos, nós precisamos orar pedindo a Deus para sermos irrepreensíveis. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude a identificar os nossos pecados, pecados intocáveis, pecados que não revelamos, pecados que encobrimos, e confessarmos esses pecados ao Senhor, para vivermos uma vida irrepreensível. Não apenas os presbíteros, mas toda a igreja, orar pedindo ao Senhor por uma busca de santidade, baseada no Evangelho, firmemente enraizada no Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos pedir, meus irmãos, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor, para que a nossa fala seja condizente com as nossas ações. Pedir que sejamos irrepreensíveis diante do Senhor. Mas a segunda característica, veja, o texto prossegue. O texto diz: esposo de uma só mulher. Ou, traduzindo de maneira literal, homem de uma mulher só. Essa é a segunda característica que um presbítero precisa ter, mas não apenas o presbítero. A pureza sexual é uma característica da igreja do Senhor e de todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Mas os presbíteros, eles espelham a pureza moral da igreja local nesse aspecto. Então devem ser homens casados, bem casados, resolvidos. Não só, é claro que o texto não vai dar margem para dizer que são apenas homens, mas homens casados. Mas se forem homens casados, que sejam exemplo de vida conjugal. Que sejam homens piedosos no trato com suas esposas,
piedosos no trato com seus filhos. No que diz respeito à esposa, homens que são íntegros, tanto no lar quanto na igreja local. É isso que o texto significa, um homem de uma só mulher. E eu acho muito interessante que John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui não é algo que diz respeito apenas à posição na sociedade, mas ao caráter do homem. Não é uma questão apenas de circunstância, veja, porque existe muita pergunta. Aquele homem que já foi divorciado pode ser um presbítero? Aquele homem que a mulher abandonou pode ser um presbítero? É solteiro, pode ser um presbítero? O texto não aponta, irmãos, para uma questão circunstancial. O texto está ressaltando aos nossos olhos qual o caráter que estes homens precisam ter. E MacArthur, comentando, ele diz: não é uma questão não é uma questão de circunstância, é uma questão de virtude. Ele diz: a questão aqui diz respeito a um homem que é único, exclusivo e totalmente dedicado à sua mulher, que é a sua esposa. É um homem de uma mulher só. Qualquer coisa a menos já o desqualifica. Um homem apaixonado pela sua esposa. Um homem que ama a sua esposa. Um homem que não é rude com a sua esposa. Um homem que não maltrata a sua esposa. Um homem que é afetuoso, sensível a ela, as suas necessidades, as necessidades dos seus filhos, as necessidades da sua família. Eu não consigo imaginar Cristo Jesus sendo um homem casado, que ele não foi, sendo um brutamontes com a sua mulher. Eu consigo imaginar um Cristo afetuoso, amoroso, que trata bem a sua princesa, porque é assim que ele trata a sua noiva, irmãos, a igreja. Certa vez perguntaram a Ronaldo Lidório, num fórum de missões, o povo metendo pau na igreja visível do Senhor, metendo pau na igreja. Perguntaram a Ronaldo Lidório: Ronaldo, o que é que você acha da igreja? Como está a igreja? Ele disse: a igreja está linda, meu irmão, como sempre esteve. Quem cuida da igreja é Jesus. Os homens são falhos, mas a noiva de Jesus, a separada, a adornada, continua linda, apesar dos homens, apesar de quem nós somos. Ele diz: um homem de uma só mulher. Philip Ryken, comentando esse texto, ele diz que Paulo quer que os líderes da igreja sejam exemplos vivos do casamento bíblico. Os membros do conselho são um exemplo do tipo de casamento. Veja, irmãos do conselho, que responsabilidade nós temos. É de temer e tremer, meus irmãos. Philip Ryken, comentando, ele diz: os pastores da igreja e os seus casamentos, daqueles que são casados, devem exemplificar o amor de Cristo pela sua igreja. Modelos de um casamento bíblico, um homem e uma mulher em uma aliança de amor para toda a vida. Homem de uma só mulher. Essa é a qualificação, a integridade sexual que é esperada não só destes homens, mas de todos os cristãos. Pois não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6,18? Fujam da imoralidade sexual. Não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 3? Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Ele diz: aquele que é sexualmente imoral ou impuro não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5. Meus irmãos, no que diz respeito à nossa autoavaliação, nós precisamos perguntar, não só aos homens capazes de assumir os ofícios na igreja de Cristo, mas a toda a igreja. Há pecados de cunho sexual que você precisa confessar ao Senhor? Tema e trema diante do Senhor. Não entre no ofício se você não curou ainda um pecado sexual.
não macule a noiva de Cristo. É claro, nós não seremos perfeitos, irmãos, pois perfeito é Cristo. Mas nós precisamos nos esforçar para vivermos a pureza e o padrão de pureza que Cristo, nosso Salvador, exemplifica para nós. Se você é especialmente propenso a falhas nesse aspecto, que tipo de precauções você tem tomado para evitar? Que tipo de atitudes radicais temos tomado? Porque é isso que Jesus ensina no capítulo 5 de Mateus, verso 27 ao 30. Se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É claro que Jesus não está falando de mutilação. Na história da igreja teve até um homem que se mutilou, né? Orígenes, um dos pais da igreja. É claro que as palavras de Cristo não são literais. Mas, meu irmão, se este é um pecado que te faz cair, minha irmã, se este é um pecado que te faz cair, Cristo Jesus perdoa o seu pecado. Ele te abraça. Ele cura. Ele cura traumas e disfunções sexuais ocasionadas por traumas, ocasionadas por abusos, por relacionamentos indevidos, traumas dos mais diversos nessa área. Cristo Jesus tem o poder para curar e tornar sua noiva linda e branca. Creia no poder do Evangelho. Mas nós, pastores da igreja, homens, nossos casamentos têm servido como exemplo de estrutura do ideal de Deus para o matrimônio. Homens, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Cada meditada que eu dava aqui era uma lapada que Deus dava em mim. Do homem que eu preciso ser para minha esposa. Do pai que eu preciso ser para os meus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque nós espelhamos o caráter da igreja do Senhor, o caráter da noiva do Cordeiro. Meus irmãos, um outro aspecto é o terceiro aspecto, o aspecto da disciplina. Os presbíteros, o povo de Deus, precisam ser disciplinados. Veja só, são usadas 3 palavrinhas: moderado, sensato e modesto. O bispo precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato e modesto. Nós reunimos essas características porque elas estão extremamente entrelaçadas aqui nesse texto. Veja só, moderado ou temperante é um termo que relaciona-se em particular com a mente do homem. O homem temperante é alguém lúcido, é alguém vigilante, livre de excessos e mudanças drásticas de pensamentos e nas ideias. Não é um homem explosivo, não é um homem que age pelas suas emoções. É alguém que em uma situação de extrema emoção nem vai para frente nem para trás, antes de pensar nas consequências das suas ações. Ele não é um Palermo, ele não é como a gente diz no nordestinês, um abestalhado. Não, ele é temperante, ele é sóbrio, ele é vigilante. Enquanto a palavra temperante diz respeito, irmãos, à mente, o termo sóbrio corresponde às atitudes ou aos comportamentos. Veja só, é alguém, por isso que são palavras aí entrelaçadas, porque a sobriedade diz respeito a alguém livre de excessos e oscilações drásticas no comportamento. É alguém que é cheio do Espírito. E as suas emoções e ações são dominadas pelo Espírito Santo. Certo comentarista disse que alguém sóbrio, temperante, sóbrio, é alguém que demonstra controle e moderação em todas as áreas da vida. E esse é um ponto que vai tocar em vários aspectos. Um pastor da igreja do Senhor é alguém naturalmente equilibrado.
em todos os aspectos. Não é alguém perfeito, mas é alguém equilibrado em todos os aspectos. Paulo vai dizer, tem que governar bem a casa. As finanças estão equilibradas. É alguém que tem equilíbrio no relacionamento do trabalho. Não é alguém que é idólatra do trabalho. É alguém que é amoroso, é afetuoso com a esposa, que relaciona-se bem com seus filhos, porque governa bem a casa, os seus filhos andam nos caminhos do Senhor, ou estão debaixo da autoridade do seu pai, a sua esposa da mesma forma submissa como ao Senhor, ao seu esposo. É alguém que demonstra moderação em todas as áreas da vida. Não vivem para circunstâncias momentâneas, mas ponderam as futuras consequências de suas ações. Está aqui, irmãos, uma forma de analisar se alguém que está sendo indicado a fazer parte do conselho da igreja é alguém maduro ou imaturo. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade cristã, maturidade não só de vida, mas maturidade também na palavra de Deus. Paulo, no capítulo 5, no verso 22, ele diz à igreja do Senhor, e especificamente a Timóteo, na iniciativa de indicar alguém para fazer parte do conselho da igreja local, ele diz no verso 22, capítulo 5, não tenha pressa de impor as mãos sobre quem quer que seja. Você está falando da igreja do Senhor, meu amigo. Não tenha pressa. Não tenha pressa para impor as mãos sobre ninguém. Porque essa pessoa ela não pode ser destemperada. Ela não pode ter falta de sobriedade, ser entregue completamente ao vinho, como ele mesmo vai falar. Vejam só que são características que na vida pessoal do indivíduo, em alguns aspectos, se isso não for tratado, o desqualifica para a função e o ofício na igreja do Senhor. Estes homens também são, é a terceira palavra, modestos. Veja só, irmãos. A palavra modesto é um termo que se refere a uma disposição na vida que demanda respeito dos outros. Com vidas disciplinadas e prudentes, são capazes ou conseguem trazer ordem e paz aos que estão ao seu redor. Irmãos, isso é muito importante, extremamente importante. E aqui eu uso mais uma vez o reverendo Paulo Brasil, é um pastor mais velho, e ele dizendo que fez parte de algumas igrejas, como pastor auxiliar, e em um certo momento, num pleito de eleição, né, para os ofícios da igreja, ele disse que ficou horrorizado com alguém que foi indicado por alguns membros da igreja, que era um diácono da igreja, e aí ele fez a seguinte pergunta: por que você almeja, aspira ser presbítero na igreja local? E este irmão, com o olhar destilando ódio, assim, ele disse: sou diácono há muito tempo, como diácono não manda em nada, eu quero ser indicado presbítero, porque agora chegou a minha vez de mandar. Eu quero mandar também. Todo mundo manda. Todo mundo manda em mim, eu quero mandar também. Veja, meus irmãos, um homem completamente destemperado, sem nenhuma sobriedade, maturidade espiritual, em completo desequilíbrio, sequer sabe o que significa e a responsabilidade que é ser um pastor da igreja. Meus irmãos, o ministério na igreja local é continuamente vigiado por pessoas de dentro e de fora. Até inimigos da igreja que buscam constantemente oportunidades de condená-la e de difamar a igreja do Senhor. E é nosso, irmãos, igreja do Senhor, o papel nesta tarefa. Não só de escolhermos esses homens, mas de ser esse povo. Equilibrados, temperantes, moderados, sensatos, porque esse é o padrão que Deus quer de nós. Paulo diz isso em Romanos 12, ele diz:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com o quê? Moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 6, ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, sejamos o que, irmãos? Vigiemos e sejamos sóbrios. Tratando-se de moderação, no Antigo Testamento, Salomão, ele diz: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Paulo inclui o domínio próprio como um fruto do Espírito, uma característica de alguém que tem o Espírito Santo, que foi dominado, completamente dominado, embriagado pelo Espírito Santo. Ele cita isso tanto em Gálatas, quanto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e também na carta aos Efésios. Em Tito, capítulo 2, verso 2 ao verso 6. São muitos textos, irmãos, que demonstram que nós precisamos ser disciplinados. Algumas perguntas para autoavaliação. Quando as coisas não dão certo, como nós tendemos a reagir? Com humildade e paciência ou explosão? São perguntas. E mais, será que a sua resposta a essa pergunta, sua esposa, seus filhos concordam com essa pergunta? Concordam com essa resposta, a resposta que você deu? A minha e a sua vida é marcada, meu irmão, minha irmã, por algum hábito desenfreado que é nocivo à nossa saúde, comilança, bebelança, lazer exacerbado e etc. Essa é uma marca das nossas vidas? Porque essa é a marca, irmãos, de alguém que não foi completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus. São perguntas que nos levam a uma autoavaliação. E nós precisamos, meus irmãos, orar para que o Espírito Santo nos encha com seu Espírito, nos dando autocontrole. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, verso 23. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E nos ajude, como diz em Filipenses capítulo 2, verso 3, a sermos sóbrios, temperantes, a fazermos juízo adequado das coisas. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração tardio em se irar. Oh Deus, nos dá esse coração. De uma forma que tenhamos controle em nossos temperamentos. Em nome de Jesus. Uma quarta característica, meus irmãos. Não vai dar para a gente trabalhar tudo hoje. A gente trabalha depois. Já estou em quase 40 minutos de sermão aqui. E estamos na quarta ainda. Não menos importante. Hospitaleiro. Veja o que o texto diz. Além de ser moderado, sensato e modesto, hospitaleiro. Qual a importância desta característica? Ou o que significa ser hospitaleiro? Certo comentarista disse que hospitalidade é uma demonstração tangível e externa de um caráter piedoso. O termo hospitaleiro, veja só, significa alguém inclinado e determinado em amor por alguém desconhecido. Vou repetir. Hospitaleiro significa alguém que ama a alguém que não se conhece. E mais, e abriga em sua casa e recebe em sua casa por um tempo para cumprir um dever cristão. É uma virtude bíblica importantíssima. Isso acontecia muito no primeiro século, e você vê as 3 primeiras cartas de João, por conta das heresias. Esse foi um ponto que os cristãos precisaram, inclusive, ter equilíbrio na hora de receber pessoas em suas casas.
para não receber os hereges e etc. Porque muitos pregadores itinerantes iam nas casas das pessoas para pregar o evangelho e se valer da hospitalidade do cristão. E aí João diz, olha, toma cuidado com esses falsos profetas que estão querendo ficar hospedados aí na casa de vocês. Não recebam estes homens, porque eles não portam o evangelho de Cristo. Mas o ponto é, a hospitalidade demonstra o caráter de alguém que foi completamente transformado. Veja só. Tim Charles diz o seguinte, abrir as portas do lar não é unicamente um ato de amor cristão em si, mas também gera mais oportunidades para tal amor. A hospitalidade nos permite aprofundar relacionamentos, discipular outros cristãos e partilhar do evangelho. Ser hospitaleiro cria um contexto natural para forjar casamentos, para moldar pais e filhos e mais uma série de virtudes. É impensável, irmãos, um presbítero que não ama receber pessoas em sua casa, que não abre as portas de sua casa. Graças a Deus nós temos irmãos do nosso conselho que devem ser honrados, a exemplo do nosso irmão presbítero Salomão, que é um hospitaleiro por excelência. É difícil até sair da casa dele, graças a Deus, né? Veja, irmãos, é este homem que nós devemos imitar e desejar ser como ele. Não, pastor, mas a minha casinha é pequenininha. Meu irmão, tem isso da sua casa ser pequena ou ser grande, não. É uma virtude cristã. Nós precisamos perguntar o porquê que não desejamos ser hospitaleiros. O porquê não desejamos receber as pessoas em nossa casa. Será que é mesmo uma questão eu não tenho condições, eu só tenho, pastor, cuscuz duro e farinha para oferecer? Não tem problema não, meu irmão. Vamos comer esse cuscuz com ovo e essa farinha e tomar um copo de Dore e está tudo certo. Porque não é uma questão do que você pode oferecer, mas do que Cristo proporciona a nós, a comunhão dos santos, o amor mútuo e essa forja dos nossos caráter, do nosso caráter. Algumas perguntas, meus irmãos, para a nossa avaliação. Mas antes de perguntar, eu queria mostrar alguns textos que mostram a base para a hospitalidade. Veja, Paulo diz à congregação de Roma, no verso 12, capítulo 12, verso 13, que eles devem praticar a hospitalidade. O escritor aos Hebreus diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, veja, esse texto é maravilhoso e é isso que a gente deve repensar. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram a anjos. Veja que lindo, irmãos. Jesus disse que nós seríamos julgados pela nossa hospitalidade. No verso 35 ao 40 do capítulo 25 de Mateus, ele disse isso. Quando acolhemos a um irmão ou uma irmã necessitada, na verdade nós amamos e acolhemos a Ele mesmo. O que é que foi que Ele fez conosco? Ele nos acolheu em sua família. Ele nos adotou como seu filho. Não para uma temporada, irmãos, mas para uma vida inteira. Quantas pessoas, não falo nem cristãos de outra denominação, nem cristãos de outras igrejas, mas da sua igreja, da nossa igreja, quantas pessoas você já convidou para comer na sua casa? Pergunta prática. Qual foi a última vez que um irmão necessitado passou a noite em sua casa ou você na dele? Quando alguém precisa de ajuda, que impressão nós damos, irmãos, a esse irmão? A impressão de que queremos ajudá-lo ou de que não queremos ser incomodados? Meus irmãos, nós precisamos refletir. É estes homens que vocês têm que colocar no conselho da igreja, que refletem esse caráter, mas não cobrem apenas isso deles, não. Vocês e eu, nós precisamos intencionalmente, nossas famílias precisam intencionalmente ser hospitaleiras. Nós louvamos a Deus pela Igreja Reviver, que é uma igreja extremamente acolhedora. Eu cheguei aqui nessa igreja,
Antes de ser membro da igreja, eu já estava na casa do pastor, na época, pastor Léo. Não deu um mês, eu já estava, graças a Deus, almoçando na casa do presbítero Sandro. E é assim, irmão, você chega aqui, irmão, vamos almoçar na casa de um. Nós precisamos fomentar isso cada vez mais. Isso promove transformação em nosso meio. A prática do evangelho em nosso meio. Essa é a vida da igreja de Cristo. E, meu irmão, se você se sente incomodado, você precisa revisitar esse conceito. Precisa, em nome de Jesus, se arrepender e orar, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, me desprende dessas coisas que eu acho que são extremamente importantes e dessas dificuldades que eu coloco para não receber um crente na minha casa. Me encha, Senhor, com teu Espírito, de uma forma que a minha vida gere frutos mais e mais e beneficie os meus irmãos. Me dê compaixão, Senhor. Às vezes você está precisando de compaixão. O Senhor te dê compaixão. Me dê compaixão, Senhor, para que eu seja levado a receber outros em minha casa, ou a receber em uma casa que eu tenho, ou a receber dentro do meu lar, dentro de um quartinho, assim como o Senhor me recebeu, não para uma temporada, mas pela vida inteira. Me dê essa compaixão que o Senhor teve por mim. Precisamos, irmãos, pedir e se arrepender dos nossos pecados para a glória de Deus. Quinta característica, eu vou finalizar aqui, semana que vem a gente termina o restante. Gentileza, gentil. O presbítero precisa ser gentil. Paulo escreve, esse homem ele não pode ser o quê? Violento. Veja, antes de caminhar, você parou para perceber que todas essas características são questões de caráter e não de habilidade? Entre as questões de caráter, Paulo joga lá, apto a ensinar. Veja o que o texto diz. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Depois ele volta para caráter de novo. Porque o apto para ensinar está pressuposto na vida do conselho da igreja. São aqueles que são mais maduros na fé de fato para ensinar. Mas o foco completo aqui, meus irmãos, está no caráter daqueles que exercem tal ofício. Ele diz, não dado ao vinho, nem violento, ou seja, não desequilibrado, uma característica do moderado, do sensato e do modesto, nem violento, mas cordial, inimigo de conflitos, cordial, inimigo de conflitos. Ser gentil é ser amável, humilde, justo, é ser gracioso, é ser uma extensão da misericórdia de Deus, uma postura de submissão à vontade de Deus e uma predileção pelos demais. Um desejo, irmãos, de pastorear o membro da igreja local. Gentileza. Ele precisa ter, veja, não estou dizendo que o presbítero não precisa ter habilidades, mas a maior marca dele deve ser o caráter de quem ele é e não do que ele pode oferecer para a igreja. Por vezes a gente, em alguns contextos, não é o nosso caso aqui, o conselho da igreja são homens burocratas, homens aptos a resolver apenas problemas de administração. Não é isso que Deus quer da igreja dele, não, irmãos. Nós não somos profissionais, não, como diz John Piper. Nós não somos profissionais, não. Nós somos ministros do Evangelho, ministros da palavra, pastores da igreja do Senhor. E nós precisamos exemplificar a Cristo, o nosso Salvador, em sua gentileza. Jesus nos conta quem Ele é como pessoa. Manso e humilde de coração. Jesus, ele não é controlador, orgulhoso, centralizador, não tem um ego inflado, ele é completamente diferente, irmãos. Ele ama e serve doando a sua própria
vida. O mais interessante é que a palavra descrita para caracterizar Jesus, primeiro na ordem da história da redenção, é diáconos e não presbíteros. Depois é utilizada a palavra presbíteros para descrever a Cristo, nosso Salvador. Mas eu não sei se você parou para imaginar, para entender e conseguiu captar. Ele é tanto o servo sofredor, quanto o pastor e líder das nossas almas. E esses ofícios que ele dá, esses dons que ele dá à sua igreja, esses charismas, né? Essa expressão da multiforme graça de Deus, ele nos dá para que sejamos como ele é. Aos diáconos o dom de servir, para serem como um servo sofredor. Aos presbíteros o pastoreio, o dom do ensino, da administração, para serem como o nosso rei, salvador e pastor das nossas almas é, que dá a vida pela sua ovelha. Aos membros da igreja local, aqueles a quem ele deu dons, como a palavra de Deus nos mostra, uns para apóstolos, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos estes dons para exemplificar ao mundo quem ele é. Essa é a igreja do Senhor. E nesse aspecto, ele nos ensina sobre a gentileza. Nós precisamos, irmãos do conselho, homens aptos aos ofícios da igreja do Senhor, sermos inclinados naturalmente à ternura. Homens ternos de coração. Capazes de controlar, irmãos, as nossas emoções, amorosos, afetuosos. Esse é um traço que espelha o nosso presbítero, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é assim que devemos viver. Aqui eu paro. E na semana que vem nós trabalhamos a característica da temperança, da generosidade e outros aspectos. São 10. Nós já passamos um pouco mais da metade. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé neste momento para nós orarmos. Diante da palavra do Senhor, vamos convocar jejum e oração para este mês. Tire um dia para jejuar e orar pela igreja do Senhor. Para que Deus te dê sabedoria no dia 21 deste mês, na escolha daqueles que irão pastorear o rebanho do Senhor. Dia 21, meus irmãos, nós faremos convocação às 10 horas da manhã para esta tarefa. E devemos estar aqui com os corações quebrantados, contritos. É um dever da igreja do Senhor e é um dever dos membros da igreja do Senhor. Se você é membro, dia 21 pela manhã, esteja aqui para essa tarefa. Em espírito de oração, em espírito de contrição diante do Senhor, pedindo sempre sabedoria. Nós divulgaremos as indicações que já foram feitas após a aprovação do conselho, já na próxima semana, e você é convidado a orar e interceder por estes homens que foram indicados, tanto para os ofícios de presbítero quanto de diácono. Vamos orar, meus irmãos. Senhor,